Olá, está no ar mais uma edição do Miscelânea. Estamos chegando com muito conteúdo e informações. E olha só a nossa pauta de hoje. Vamos falar sobre um projeto muito bacana aqui da Univap, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. E também sobre as relações virtuais entre pais e filhos. Não dá para perder, né, Fabi? Fique com a gente. Nem todos sabem, mas a Univap mantém um centro de reabilitação de animais silvestres, um projeto extremamente importante para a preservação de espécies e recuperação de animais resgatados ou apreendidos por diferentes esferas da comunidade. E nós recebemos aqui a professora Carla, que é responsável técnica do CRAS, é assim que é chamado o órgão, né, professora, o departamento? O departamento, então, é um centro de reabilitação de animais silvestres, né? Nós recebemos esses animais para tratamento e poder reintegrá-los na natureza. E professora, como é que surgiu o CRAS? Há quanto tempo e como que surgiu? Bom, a história do CRAS ela já é um pouco longa, se assim a gente pode dizer. Ele iniciou como mantenedor de fauna, né, há longos aí 15 anos. Durante esse período o trabalho foi se modificando, não só a recepção e manutenção. Foi existindo uma necessidade de tratar esses animais e houve, então, a possibilidade de reabilitar e reintroduzi-los na natureza. Lembrando que a gente só reintroduz aqueles animais na área de ocorrência. Tá? Muitas vezes em áreas de soltura e monitoramento que são locais cadastrados pelo IBAMA, pela Secretaria do Meio Ambiente, né? Dependendo da situação, até animais que por muitas vezes, muita gente fala que não seria reabilitado, repatriado, a gente consegue fazer esse trabalho. Que legal, professora. Então, como funciona? Como é essa estrutura assim, completa, do início ao fim? A gente pode, então, montar uma história. Tá? A gente tem casos em que munícipes trazem, em outras situações, a própria Polícia Ambiental, Polícia Civil e outros diversos órgãos públicos. Esses animais chegam até a quarentena do CRAS, é atendido, registrado a entrada, né? A médica veterinária, a doutora Heloísa, faz todo o atendimento do animal, e então ele vai passar por uma série de exames, vai tomar a medicação se for necessário, e depois começa o tratamento de reabilitação quando é possível, e posteriormente a reintegração na natureza. Nós temos algumas imagens, professora, as imagens vão passando e a gente vai conversando, que é de um lobo-guará que foi transferido para Guarulhos, né? Tem outras imagens também do CRAS, acho que dá para as pessoas terem uma ideia do espaço, né? Um local bem Queria que bonito, você comentasse, né, com a gente. Essa loba foi uma loba que chegou aqui na Univap, no CRAS, e ela era vítima de um atropelamento. Ela passou pelo menos por umas 3 cirurgias e estava conosco há pelo menos uns 2 a 3 anos, né? Os animais que aparecem ali nos vídeos são araras, papagaios, periquitões maracanãs. Então, esses animais chegam para nós normalmente impossibilitados de voo, a grande maioria. Em alguns poucos casos, eles têm a capacidade de voo. Às vezes tem pena cortada, tem animal que, como o periquitão maracanã, vai para uma árvore, vai fazer ninho, aí pega linha, galho, às vezes tem que amputar pé, né? E existe o trabalho e esforço de promover o bem-estar desses animais. E promover o bem-estar é entender quem eles são, o que eles precisam nos viveiros para esse tal tratamento de reabilitação. Cada espécie recebe um tratamento diferenciado. E há uma parceria com a CCR, né, que é a empresa que administra a rodovia Presidente Dutra. E qual a importância para a Univap de ter essa parceria? A importância ela reside em que existe a recepção dos animais que ficam no entorno da rodovia, o cuidado desses animais e, quando possível, reintegrá-los também. E de uma outra forma, existem algumas possibilidades que são abertas para nós, como no sentido de fazer algumas pesquisas de espécies que são mais encontradas no entorno da rodovia, né? Além da CCR Nova Dutra, nós temos também a concessionária Tamoios como parceira. Certo, legal. E professora, como que é o envolvimento dos alunos nesse projeto? Os alunos envolvidos são alunos do curso de Ciências Biológicas, né? Esses alunos, eles vão aprender o cotidiano, o dia a dia do que é ter contato, trabalhar, fazer os planejamentos de reabilitação, e essa reabilitação ela é feita com um enriquecimento ambiental,
Eles têm total empenho, a gente tem muita procura pelos nossos alunos de fazer o estágio lá conosco. Eu acredito que deve ser uma oportunidade muito valiosa para eles mesmo, né? Porque o nosso campus aqui é muito rico, eu acredito que seja uma experiência mesmo muito, muito bacana para os alunos, né, professora? É uma oportunidade única, é um diferencial do nosso curso, né? O diferencial da nossa universidade. Pensando que a gente não tem uma área de mata num campus como a gente tem aqui e possibilidades de reintroduzir alguns dos animais recebidos no próprio campus, no fragmento de Mata Atlântica que tem na Univap. Olha, a gente falou sobre a parceria com a CCR, né? E segundo os dados do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, pelo menos 15 animais são atropelados nas rodovias brasileiras a cada segundo, que é um índice bem preocupante, né, professora? Mas quando a gente pensa nesses índices, isso vai depender do tráfego na rodovia. Mas existem situações como, por exemplo, corredores de fauna que vão viabilizar a diminuição desse número, os afugentamentos, né? Os próprios motoristas, né, quem usam as estradas, quando avista um animal, desviar ou até mesmo, muito importante, avisar o Centro de Controle de Operações da rodovia, por meio do 0800 que normalmente nas rodovias tem, né? Que daí os próprios funcionários podem estar retirando os animais da via. Certo. Agora, professora, infelizmente muitas pessoas mantêm animais silvestres em casa, como se fossem animais de estimação. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, professora. A gente tem na legislação brasileira que, por lei, né, não é recomendado e nem pode ter animal silvestre em casa. Né? Nós recebemos muitos munícipes que querem devolver os animais. Então, eles fazem isso por meio de uma doação voluntária. Né? Existem casos em que, quando as pessoas têm animais silvestres em casa, pode ocorrer uma denúncia e o animal ser retirado do dono sem nenhuma consulta. Também, existe alguma punição? Aí, órgão que vai punir é a Polícia Ambiental, é o juizado, né? Então, a gente tem os órgãos que vão fazer isso. Sim. Nós apenas estamos numa parte do processo que é da recepção. Quando as pessoas vêm trazer esses animais silvestres, alguns trazem os animais machucados, né? E falam assim, olha, encontrei, tinha um passarinho na frente da minha casa, determinado caindo no quintal. Não, eu tenho esse animal há tanto tempo, eu queria que ele voltasse para a natureza, eu posso levar para vocês? Então, eles fazem contato ou por e-mail ou via telefone, né? Nós passamos o nosso horário de funcionamento que só recebemos os silvestres. Sim. Muitas das vezes as pessoas querem trazer os domésticos. Né? Nós não temos licença para isso. E tem alguma outra maneira desses animais chegarem até aqui, além dessas que a gente já comentou? Contato com a Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental ela é nossa parceira aí, trabalha sempre trazendo animais para cá, para a Univap, para o CRAS. Também quando a gente faz algumas reintroduções, eles nos acompanham. Então, é entrar em contato com a Polícia Ambiental e falar que tem um animal que está na residência ou próximo, ou que ele achou em algum outro lugar, e o animal chega até nós. Tá, então o contato é sempre com a Polícia Ambiental e não diretamente aqui no CRAS? Preferencialmente, a gente pede a Polícia Ambiental. Por quê? Suponhamos que o munícipe coloque o animal silvestre dentro do carro e ele sofra uma fiscalização. Né? Dependendo do caso, ele pode ser autuado. Mas, olha, eu já entrei em contato, às vezes as pessoas nos ligam e falam, olha, eu já entrei em contato com a Polícia Ambiental, agora eu avisei que eu estou levando, posso levar? Pode. Nós vamos receber de braços abertos, porque a gente vislumbra o bem-estar do animal, né? A fauna é nosso primeiro ponto aí de trabalho. Tá legal, então, professora, você queria deixar o contato para se as pessoas quiserem conhecer mais o trabalho de vocês? Sim, a gente só salienta que, assim, nós podemos dar informações, legal, mas isso é importante, o CRAS não é um local de visitação, porque esses animais chegam estressados, né? Alguns animais chegam doentes, e a gente acaba expondo as pessoas a essas situações. Né? E na legislação para o funcionamento e função do CRAS, não é permitida a visita justamente por causa da situação do animal silvestre que chega. Certo. Mas a gente deixa o contato sim. Meu e-mail é carla@univap.br e o telefone é o 12 3947 1239.
Tá bom, professora. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que Parabéns agradeço. por esse trabalho que vocês realizam. É um projeto Obrigada. bonito para a Univap, né? muito Parabéns legal, mesmo. pra toda Muito a cidade, obrigada. né? A gente tem que agradecer também a equipe que trabalha com a gente, né? Porque não sou só eu. É verdade. Eu sou uma ponta do trabalho só. A gente tem uma equipe bem empenhada e que colabora muito. E a Univap, com Legal. certeza, ela é a grande responsável por isso. Sim, sim. Legal, professora. Obrigada, viu? Obrigada. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem muito mais miscelânea. Não saia daí. As relações familiares passaram por grandes transformações nos últimos anos. Certamente, a mais impactante foi em função do acesso exagerado à tecnologia que invadiu os lares. As relações virtuais entre pais e filhos é o tema do Tira Dúvidas de hoje. Muitos pais se questionam o momento certo de dar um celular para os filhos, o tempo ideal para a criança jogar seus games e muitas outras dúvidas. A professora Delcimar Cunha está aqui com a gente, que é coordenadora do curso de Psicopedagogia aqui da Univap. Seja bem-vinda, professora. Seja muito bem-vinda, professora. Eu que agradeço mais uma vez ao convite de vocês. Olha, e olha só, hoje em dia não há mais eficácia em lutar contra as tecnologias em casa, né? Então a gente deve se aliar a ela, principalmente os pais. Eles têm muita dificuldade para se adequar a essa realidade? Eu não sei se os pais têm dificuldade para acessar essa realidade, para se adaptar. Porque as crianças, logo que nascem, né? Eu estou falando logo que nascem porque tem um garotinho que eu conheço, que ele tem 4 meses, e esse dia eu estava com ele no colo e ele já olhava para o celular, né? Então, as crianças, elas nascem e já têm contato com essas novas tecnologias. E muitas vezes os pais acabam adotando essa estratégia de entregar um equipamento desse para o filho, porque o filho fica mais quietinho. Então, eu não sei se os pais têm dificuldades para se adaptar ou se encontram aí um aliado para manter o filho quietinho, né? Agora também, assim, as atitudes dos pais refletem, obviamente, na dos filhos, né? E os pais também, hoje, também estão muito conectados, muito no celular, e isso pode impactar na educação das crianças, né? E você também não pode cobrar que ele não fique no celular se você fica o dia inteiro, né? Exatamente, porque o pai, a mãe, ou quem cuida, nós estamos falando aqui os pais, mas muitas vezes os pais trabalham o dia todo fora, essas crianças ficam sob o cuidado de outras pessoas, os avós, os tios, né? Ou qualquer outro adulto que possa cuidar. Então, nesse momento, esse adulto, ele é um modelo. E a criança, nos primeiros anos de vida, ela aprende pela imitação. Então, ela vai repetir que ela observa no dia a dia dentro de casa. Então, se ela tem pais que ficam muito mais tempo plugados, conectados nessas novas tecnologias, ela vai repetir esse modelo, Não sem existe dúvida. essa coisa de faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Isso não funciona, né? Há muito tempo que isso não funciona, né? Isso não dá certo nesse sentido, né? Tem os números aqui, professora. De acordo com uma pesquisa do IBGE, a falta de diálogo entre as famílias favoreceu com que 70% dos brasileiros não supervisionem os deveres de casa das crianças. Mais de 40% não sabem o que elas fazem no tempo livre e 25% desconhecem até mesmo que o filho tenha faltado às aulas. O que essa falta de interação entre pais e filhos pode causar? Às vezes, os pais, em algumas situações, os pais se colocam como os provedores, né? Então, eu coloco tudo que é necessário dentro de casa e eu pago uma boa escola, então agora você, meu filho, precisa fazer a sua parte e não conte comigo para isso. Então, em alguns momentos, eles acabam até terceirizando esse tipo de trabalho para alguém que possa fazer o que ele deveria fazer. E é claro que isso traz consequências tanto para o aprendizado quanto para o desenvolvimento dessas crianças, né? Porque é importante que ele saiba uma pergunta, o que você aprendeu hoje? Como é que foi seu dia lá na escola? E quantas coisas que você descobre numa conversa, num bate-papo, no momento em que você vai levá-lo, vai buscá-lo na escola. Porque senão acaba não tendo uma intimidade, né, entre pais e filhos e geram muitos problemas através disso. Exatamente. Professora, que impacto que isso pode ter na educação dessas crianças?
do contato da criança com a tecnologia ou dos falta pais? de interação com os pais, como é que isso pode impactar na educação? Então, à medida que os pais vão se ausentando fisicamente desse processo de educação, mesmo estando presente no mesmo ambiente, a criança vai deixando de ter referências. E ela faz aquilo que ela quer, do jeito que ela quer. Né? Então, essas crianças começam a desenvolver um comportamento de cuidar de si do seu próprio jeito. E quando o pai percebe, ele já não consegue mais ter autoridade. Tem um psicólogo, que ele se chama Roberto Chiniachik, e ele diz assim, essas crianças, elas vão não tirando, né, tudo dos pais, porque é a tirania na infância. E isso é provocado pela ausência da autoridade que os pais devem ter em relação a essas crianças. É melhor prevenir do que remediar, né? Do que tentar resolver depois. Então ele precisa ser o adulto, vamos colocar assim, um adulto tanto quanto os pais ou qualquer outra pessoa que cuide. Eles precisam ser uma referência de autoridade nesses primeiros anos de vida, não só até 7 anos, mas vamos colocar aí até 21 anos de idade, para construir essa base psicológica da criança, né? E hoje é muito mais, você ouve pais dizendo que é muito mais fácil dizer o sim, porque quando você fala um não para alguém, é frustrante, não é? Não gosta de ouvir um não, mas é um não, é essa interdição que uma pessoa faça com a criança é que vai ajudá-la a ter uma saúde psíquica. Né? Porque uma criança que está acostumada a ouvir sim, quando ela chega na escola e ouve um não, e o não pode vir não só pela palavra, mas, por exemplo, a criança faz um traço e você fala, que lindo! Outro traço, que lindo! E tudo que ela faz é lindo. Então, eu vou colocando a criança numa situação em que tudo que ela faz é tão bonitinho, né? Quando ela chega na escola e ela começa num processo de aprendizagem e aquilo não é tão bonitinho assim, e que a professora precisa fazer uma intervenção, a criança acaba não dando conta de lidar com a frustração. Né? Então, o que você escreveu não está certo, vamos apagar e começar de novo. Não. Tô Aí acostumada. quando cresce acaba tendo dificuldade, né, no profissional, na sua área de trabalho, coisa assim. Exatamente, né? Exatamente. Nós temos uma pergunta que chegou pelo WhatsApp, vamos lá. Crianças que têm perfil nas redes sociais é correto? Será que existe uma idade certa para isso? Acho que nas redes sociais, acho que a idade mínima é 18 anos, não é isso? É o que o sistema permite, né? Mas a gente sabe que não é a realidade. Né? Mas é bem complicado, né? Porque se a gente pensar assim em crianças que vivem na periferia e que, se você fala, essas crianças vivem numa situação de vulnerabilidade, né? Porque às vezes os pais trabalham, a criança fica na rua, anda para lá e para cá e tal. A criança dentro de casa, com acesso livre, aberto, tudo que é possível na internet, ela também não está numa situação de vulnerabilidade? Ela está. Olha, eu tenho priminhos, criancinhas assim, e eles têm perfis em redes sociais. Então, sempre quando eu vejo algum conteúdo impróprio que não deveria estar lá, de qualquer maneira, mesmo que não tivessem crianças, eu fico pensando, né, será que a criança pode estar vendo também aquele conteúdo? Mas assim, o que você vê na rede social dessa criança é o que está publicado ali. Mas hoje a gente sabe que ele tem acesso a coisas que você não vê no perfil dela. Agora, E fica muito mais fácil. Assim, quantas orientações que a gente recebe que você não deve ficar publicando as fotos dos seus filhos, não a exposição. Né? E isso, assim, são promotores de infância e juventude que sinalizam da seriedade que é isso. Porque existe uma rede de pedofilia que fica atenta a tudo isso. Professora, essa questão da idade é complicado também estabelecer uma idade, mas a gente também tem que analisar o contrário, né? Tem crianças que sofrem bullying porque só elas na turma não têm rede social. E tem esse outro aspecto também, né? Ele pode sofrer as consequências disso. E aí, até que momento o pai pode segurar? Ele precisa enxergar também que às vezes pode ser prejudicial, ele pode ter, mas ter com supervisão. Como que os pais avaliam isso? Olha, primeiro eu acho, Fabiana, que se essa criança ela tem uma vida ao ar livre, né, uma vida social, não dentro de um ambiente virtual, essa rede social não vai fazer tanto sentido para ela. Eu tenho um exemplo de um sobrinho neto, ele está com 9 anos,
e a mãe dele criou um perfil, tal. E aí ele falou assim, tô seguindo a minha tia, no Instagram, tô acompanhando a minha tia. E aí ela aumentou a fiscalização, e eu também. Mas durou pouco tempo, porque a maior parte do tempo ele fica na quadra, jogando futebol, basquete, brincando com os amigos. Mas se ele está em um meio que todo mundo tem e só ele não tem... ele vai se sentir um estranho no ninho. Então, a vigilância do adulto, ela precisa ser aumentada. Você precisa... ter controle dessa situação, principalmente pelo que ele escreve, quem que ele aceita como amigo. Porque alguém pediu minha amizade, solicitou minha amizade. Eu vou lá e aceito, mas eu não sei nem quem é essa pessoa. E a gente vê muitos perfis fakes, né? Contas falsas que Nossa, usam fotos de artistas e até exatamente. personagens fictícios para atrair crianças. Para atrair crianças. Professor, e tudo evolui também, mas acho que a principal ferramenta continua sendo o diálogo, né? Exatamente. Não tem outra, né? Proibir não adianta, né? Eu não sei se vocês já assistiram a um filme que se chama Os Croods. Ainda não, mas vamos colocar na lista. Então, ele é um filme infantil. Né? E eles vivem lá nas cavernas. E o pai, ele é todo cuidadoso com a família, né? Ele é o protetor. Então, todo final de noite, finalzinho da tarde, está todo mundo na caverna e ele conta uma história de uma menininha que queria sair, conhecer o mundo, conhecer outras pessoas. Aí vem um animal e mata. Toda noite não tem final feliz, não, né? Então, se você tentar, a mensagem que ele diz para a filha, porque a filha é uma adolescente rebelde e ela quer sair da caverna. E ele diz assim, então, se você sair, por meio dessa história, né? Ele diz, se você sair, vem um bicho grande, te pega aí, e aí ele marca assim a caverna com a mão suja de tinta, como se tivesse morrido mesmo. Até que vem uma avalanche, eles precisam sair dali e eles acabam descobrindo um outro mundo. Então, a educação dele, em relação aos filhos, é dizer assim, você precisa ter medo. Né? É pelo medo, esse é o tipo de controle. E hoje, como que a gente educaria as nossas crianças nesse sentido? Né? Hoje a gente está na onda aí do Pokémon. Olha, que é um assunto bem interessante. A gente tem muita conversa ainda, professora, bastante dúvidas. Falaremos sobre Pokémon, mas logo após o intervalo comercial, rapidinho. Até já. Já estamos de volta com o Miscelânea. A temática de hoje é sobre as relações virtuais entre pais e filhos. Quem está com a gente é a professora Delcimar Cunha, que é coordenadora do curso de especialização em psicopedagogia. Bom, no último bloco a gente terminou falando sobre o Pokémon. Exatamente. Como avaliar, então, essa febre aí entre os jovens, entre as crianças? Como avaliar os efeitos positivos e negativos? Então, tudo que é novo assusta. Né? Algumas pessoas têm me perguntado em relação ao Pokémon, e eu fico pensando assim, não é a primeira vez que vem algo que assusta e que você não sabe muito bem como fazer, né? Acho que quando chegou a televisão, as crianças brincavam na rua e foram todas para dentro de casa. E isso trouxe certo conforto para os pais, as crianças não ficam na rua, né? E eu me lembro que falava assim, nossa, ainda bem que meu filho está em casa assistindo televisão, não está na rua. E agora a gente tem aí um jogo que faz com que as crianças saiam de dentro de casa e estão todos na rua. Então, tudo em excesso, ele vai trazer prejuízo, né? Tanto no jogo, na alimentação, em tudo na vida. Então, é ter uma adequação. Até onde que isso vai ser importante, que ele não deixe de fazer outras coisas na vida, né? Que isso, jogar o dia inteiro, sair caçando Pokémon o dia todo, e para onde vai, com quem vai, como em outras situações da vida que a gente tem que tomar cuidado também. Olha só, professora, falando de aplicativos e coisas assim, um pai brasileiro chegou a criar um desses aplicativos para falar com o filho. A cada resposta do filho, ele somava pontos, ganhava uns pontos lá, e trocava por prêmios. É uma boa saída, é uma boa solução para se ter contato com filhos? Chega a ser engraçado esse tipo de coisa, né? Teve também recentemente, era em relação ao Wi-Fi, né? Então, se você quer ter acesso à senha, você precisa lavar a louça. Olha. Terminou de lavar a louça, você tem acesso ao Wi-Fi. Então, os pais vão buscando mecanismos dos mais inusitados para poder fazer com que os filhos façam
aquilo que eles querem. Porque hoje a geração, ela não aceita mais as coisas assim, eu falo o que eu quero que você faça e você vai fazer. Então eles acabam fazendo trocas para ver se consegue ter um controle maior sobre o comportamento dos filhos, já que pelo diálogo eles não conseguiram, as estratégias todas já falharam. Essa troca é saudável? Exatamente. Depende de como isso é utilizado, né? Porque assim, todo o processo de educação, Fabiana, a gente pensa assim, como que nós educamos nossos filhos para o futuro? Nós estávamos falando aqui da frustração, do quanto que é até importante que você passe por essas situações, e aí o Kaique trouxe, então, e na vida adulta como que vai ser? Esse garoto, essa garota que tem um pai que faça as trocas, seja pelo aplicativo ou pela senha do Wi-Fi, quando essa pessoa estiver no mundo social, é assim que ela vai conseguir as coisas? Só fará alguma coisa com retribuição, Só né? com a retribuição, e no mundo do trabalho, vai ser dessa forma? E também a questão conceitual, né? Você precisa lavar louça, não é porque eu tô com preguiça, quero que você lave, é porque você precisa colaborar no ambiente em que você vive. Isso. Aí, ele, nesse sentido, nas duas situações que nós colocamos, ele não está educando o filho para um ambiente colaborativo, mas é competitivo. Né? Então, quanto mais eu faço, mais eu ganho. Mais eu faço, mais eu ganho. Olha, e uma outra vertente sobre esses problemas com redes sociais, a gente vê muitos jovens aí que às vezes ficam constrangidos com a presença dos pais nas redes sociais. Por uns comentários que às vezes são muito infantis. Comentário fofinho. Fofinho lindo. demais, ou expõe alguma coisa, aquelas fotos, sabe, que posta, fotinho de criança. Então há um limite aí também para os pais se relacionarem com os filhos? A gente tem que tomar cuidado, né? Assim como a gente não deve expor a criança num ambiente que não seja virtual, a gente também não pode fazer isso na rede social. Exposições assim das mais complicadas, né? Por exemplo, foto da criança nua, né? Ou uma historinha que a criança contou, ou um desenho que a criança fez, tem que ter um limite, tem que ter um respeito. Ainda mais quando já são adolescentes, né? Aí você posta foto criança, Morre de vergonha. morre de vergonha. Morre de Acontece vergonha, isso. mas quando você posta dessa criança, essa foto ficou na rede, não é? E ela vai crescer. Quer dizer, você gostaria de se ver pequenininho, com uma foto dessa exposta numa rede? Professora, nós temos mais uma pergunta que chegou pelo WhatsApp. Vamos ver. Alex Provieri, 4º ano de jornalismo. Controlar o acesso dos filhos à comunicação digital vai garantir que eles tenham uma comunicação também no mundo real? Olha só. Será que Garante? É uma garantia? Claro que não, né? Claro que não. E assim, ele falou, controlar. Como que eu controlo isso? É que há pais que eles imaginam que dando tempo, né, delimitando certo tempo, que eles vão conseguir em ter casa, contato com os filhos. mas ele né? não tem acesso só em casa. O diálogo, estabelecer uma relação de confiança com o filho, ainda é o melhor caminho. Porque hoje, como que você controla isso? E também não adianta limitar esse tempo, sendo que quando o filho não está online, conectado, ele está pensando naquilo, né? Também não está interagindo com os pais. Então, na verdade, eu preciso assim, entender o que acontece antes disso tudo. O que faz com que o meu filho, ou um adulto, ou qualquer pessoa, fique mais tempo no ambiente virtual do que nas relações sociais. Então tem um estudo aí antes de tentar resolver um problema. né? Acho que se a gente pensar assim, se vale a pena proibir ou não, incentivar ou não, qualquer medida que você tome depois, não. É tentar entender o que faz com que a criança fique mais tempo. E não só criança, né, gente? Vamos combinar que às vezes também você sai com uma pessoa adulta e aí não consegue nem conversar. aí você tem que mandar uma mensagem. Ei, estou aqui. Né? Então, É difícil. hoje essa é uma realidade que não se aplica só a crianças e adolescentes. Às vezes a pessoa, um adulto, ele fica até muito mais tempo numa rede social do que nas relações sociais. E hoje, Fabiana, assim, existem vários estudos da psiquiatria, da neurociência, da psicologia, dizendo da importância da interação social. Né? Até para casos de pessoas que têm depressão. Então, assim, o ambiente virtual, ele deve ser utilizado com moderação. Né? Agora, o Pokémon, ele também traz essa vantagem. Porque ele faz com que você saia de casa e que você interaja com outras pessoas. Existe a interação, certamente, mas também você percebe que
Eu não sei até que ponto a gente pode chamar de interação, porque tá cada um também olhando através da sua tela, né? Isso. Estão todos juntos, mas eu não estou enxergando o que está acontecendo, eu estou enxergando o meu celular. E eu estou mais preocupado com o meu, com o que é que eu vou conquistar, com o que eu vou achar mais, não é? Agora, a gente precisa de um jogo desse para tirar a criança, tirar a família de casa. A hora que passar essa febre, essas pessoas vão parar de visitar os parques, de praticar atividades nos parques, elas não vão mais sair de casa. Então isso me lembra de novo esse filminho dos Cruzes, né, que eles viviam na caverna e aí eles não saíam de jeito nenhum da caverna. Então aí vem um movimento que tira. E depois é claro que eles descobrem que o mundo é legal e vão embora. Eu acho que essa febre, tudo isso que está acontecendo, mostra também o quanto as pessoas não têm muito essa medida do que é saudável, que já está virando um vício, pessoas morrendo, pessoas sendo atropeladas. Então, acho que perde-se essa medida. Isso. É gostoso, eu vou sair com meu filho, eu vou levá-lo ao parque, ele vai caçar Pokémon, mas eu acho que as pessoas não têm muito mesmo essa... E eu posso acho que ficou evidente isso. E eu posso levar meu filho ao parque por outros motivos também. A questão é que isso normalmente não acontece nas famílias. Né? E aí vem um jogo que tira, até os adultos estão pirados com essa história, né? Olha, falando ainda sobre as redes sociais, né, os pais eles precisam ter um controle sobre o que os filhos fazem, porque eles são civilmente responsáveis pelos danos morais, qualquer coisa que possa ser causada pelos filhos. E como eles podem fazer isso sem invadir a privacidade, principalmente dos mais jovens e adolescentes? Porque se ele entra no Facebook do filho, no Facebook ou qualquer outro... E aí ela faz os comentários, ela curte, ela compartilha, bom, ela está sendo bastante invasiva, principalmente porque nessa fase da vida agora, o adolescente, ele quer ter privacidade, ele quer ter um grupo dele, ele quer um grupo que fale a língua dele, é a fase que gostam de escrever coisinhas, deixar registrado e que ninguém tem acesso àquilo. Então, assim, vigiar isso, buscar uma forma de controle, de fiscalizar a situação, é bem difícil. Eu preciso buscar outros meios de ter acesso a essas informações. Conversa com o filho, confiança no filho, contato com ele, físico, né? É importante. A gente falou muito sobre os pais, né? Como os pais devem se comportar, como eles devem lidar com a realidade. Mas os filhos também precisam aprender, né? A lidar com os pais que são de outra geração. Qual a melhor forma para isso ocorrer? Fica mais difícil você pedir isso para o filho, porque ele está chegando ao mundo agora, ele não entende esse outro mundo de onde o pai vem. Mas se você falar disquete para ele vai falar assim, do que você está falando, né? Fax, o que é isso, um ET? Ele não tem condições de compreender um negócio desse. Né? Então a compreensão, ela precisa vir do adulto. Isso é importante, isso é importante. Isso é indispensável no relacionamento entre pais e filhos. E professora, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria saber se você quer deixar mais alguma dica para os pais que estão nos assistindo, para os jovens também. Fabiana, hoje eu assisti uma reportagem tão linda, assim, próxima agora ao Dia dos Pais, que é uma menininha que gosta de dançar e o pai ficava reclamando que tinha que ir para as festas, era final de ano, aquela coisa chata de ficar indo para festas e tal. E a filhinha falou, então você deveria dançar comigo. Ela tinha 4 anos. E aí, aos 6 anos, o pai começou a praticar dança com ela. Isso. A reportagem foi linda. E ele começou a participar e ele fez uma apresentação com ela. Que lindo. Então, assim, como é que eu posso adentrar esse mundo, esse universo e melhorar a qualidade do relacionamento? Isso é muito bonito, né? Isso. É uma atitude... Essa é uma boa saída, né? Olha que saída desse Foi muito falamos legal. tanto e concluímos com uma saída, tá vendo? Eu achei lindo aquilo, né? Que boa saída que ele teve para a situação, né? Muito obrigado pelo nosso papo. Obrigada, professora. Eu que agradeço o convite. Bem, estamos acabando aqui mais um Miscelânea. Você pode acompanhar tudo sobre a TV Univap nas nossas redes sociais, saber dos nossos programas e tudo mais. É verdade. Até o próximo programa. Tchau, tchau.